Meus amados, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Nós vamos ler Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta palavra para esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus está no templo ensinando, e as pessoas se reúnem em torno dele para ouvir a sua mensagem, para ouvir o seu ensino. E enquanto Jesus está ensinando, um grupo de fariseus entra e interrompe a sua ministração àquelas pessoas, trazendo consigo uma mulher. E aquele momento de ensino é interrompido por conta dessa atitude dos fariseus em trazer esta mulher perante Jesus. Quando chegaram, colocaram a mulher mesmo no centro, colocaram ela numa situação de destaque no meio das pessoas, mas não para destacar alguma virtude, alguma qualidade, mas para expor seu pecado, para expor aquela mulher a uma situação constrangedora diante de seu pecado. E eles olharam para Jesus e disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Eles não estavam ali desejosos em cumprir a palavra de Deus, não era sendo zelosos das questões da palavra do Senhor, daquilo que a Bíblia, daquilo que as Escrituras prescrevia para certas situações, não eram movidos de zelo. O que nós percebemos aqui é que as intenções são muito mais maldosas e maliciosas. E Jesus, percebendo a malícia deles, a maldade do coração deles, se inclinou e começou a escrever na terra. E eles ficaram insistindo na resposta de Jesus. E pelo que nós percebemos, eles estavam todos preparados para executar aquilo que eles tinham em mente, trazendo consigo pedras nas mãos para atirarem contra aquela pobre mulher. E então Jesus se endireita e olha para eles e diz: Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, por certo, viu que eles estavam de fato carregando consigo já a pedra para atirar na mulher. O que nós percebemos é como pode alguém ser tomado por um sentimento tão perverso, tão malicioso, tão maligno, num lugar que deveria inspirar ternura, amor, deveria inspirar o sentimento de bondade, benignidade para com o próximo. O texto diz que Jesus está no templo, um ambiente da adoração, um ambiente onde a presença de Deus deve envolver as pessoas a tal modo que elas possam realizar a sua devoção, seu culto a Deus
e ter os sentimentos mais nobres despertados dentro do seu coração. Mas o que nós vemos aqui são religiosos, carregados de sentimentos de amargura, maldade, malícia, mal intencionados, agindo de forma maliciosa, agindo de forma disfarçada, tentando pegar Jesus em alguma situação e com pedras nas mãos para atirar naquela mulher. E eles estão ali desta forma, no templo, no lugar onde eles deveriam ter o coração inspirado a amar a Deus e amar o próximo. Eles estão cheios de ódio, cheios de ressentimento, cheios de sentimentos amargurados e terríveis. É isso que a religião faz com o ser humano. Quando a relação com Deus é confundida com uma experiência religiosa, é isso que se dá. A religião é a tentativa humana de construir um caminho para Deus por conta própria. A religião é a tentativa frustrada do homem em tentar fazer um caminho para Deus. E quando vemos isso, sempre encontramos pessoas carregadas de amargura, de ressentimento, de intolerância, da incapacidade de amar. Então nós vemos aqui pela primeira vez esses homens com as mãos cheias de pedra para jogar. Que triste, né? Que num ambiente como esse existam pessoas que estão com as mãos cheias de pedra para jogar nos outros. Encontrar as palhas e jogar as pedras para ferir o próximo. Quando Jesus diz isso para aquelas pessoas que estão ali mal intencionadas, eles vão se retirando. Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E no próprio ato de levar a mulher, eles já cometeram um gravíssimo pecado. Ninguém comete adultério sozinho. E eles levaram apenas a mulher perante Jesus. Eles já pecaram aqui por fazer acepção de pessoas, por fazer um juízo parcial, usar de parcialidade. Eles sabiam que tinham usado de parcialidade. Então, o próprio ato de levar a mulher ali já era um pecado. Sem contar que eles não precisavam investigar muito para encontrar os seus pecados, porque o ser humano é mau em seu coração. Eles se retiram ali. Jesus retoma a palavra, volta a ensinar novamente, continua ensinando. O versículo 2 diz que Jesus continua a dizer à multidão, e vai ensinando, falando que Ele é a luz do mundo, falando que quem anda com Ele não andará em trevas, e falou a respeito do Pai, falou que iria sair para um lugar que eles não poderiam ir. Jesus disse: vou me retirar e vocês não vão me achar. E eles interpretavam aquilo tudo de forma equivocada. Para onde ele vai para os gregos, ele vai se matar. Não compreendiam a palavra de Jesus, porque o véu continuava sobre eles. O véu da religião impedia que eles entendessem os ensinamentos de Jesus naquela ocasião. Enquanto eles vão censurando e falando coisas terríveis a respeito de Jesus, Jesus vai dizendo: olha, se vocês permanecerem no meu ensino, sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade vos libertará. Jesus chamou eles de escravos, e eles se sentiram ofendidos com isso. Nós não somos escravos, nós somos descendentes de Abraão. E aí Jesus vai engrossando cada vez mais a sua palavra para aquelas pessoas, e começa a dizer: vocês não são filhos de Abraão, senão vocês fariam as obras de Abraão. E eles replicam dizendo assim: nós não somos filhos ilegítimos, Deus é o nosso Pai. Jesus diz: Deus não é o vosso Pai. As obras que vocês fazem não lhes denuncia como filhos de Deus, muito pelo contrário, denuncia que vocês fazem as obras do vosso pai. O vosso pai é o diabo. E eles ficaram cheios de ódio e começaram a dizer que Jesus estava possesso de demônio, de que o que Jesus estava fazendo não era nada por força de Deus, mas por força
de demônios que agiam na vida dele, eles estão tomados de ódio. E mais uma vez, no versículo 59 é dito assim: então pegaram em pedras. É um espírito beligerante, sempre pronto para a briga, sempre armado até os dentes. Como pode pessoas viverem dentro de um ambiente que deveria ser um ambiente de alegria? Esses acontecimentos aqui é tudo dentro do templo. Todos os acontecimentos aqui narrados acontecem no lugar onde deveria ser despertado os sentimentos mais elevados de devoção a Deus e amor ao próximo. E o que nós temos são pessoas profundamente cheias de ódio, prontos para jogar pedra em todos. Basta encontrar uma razão qualquer para jogar pedras, quando deveriam trocar as pedras por bálsamo para curar os feridos. Eles estão prontos para serem aqueles responsáveis por abrir as mais profundas feridas nos outros, ser capaz de ferir os outros, porque eles estão sempre com as mãos cheias de pedras para atirar nos outros. Pessoas tomadas pelo sentimento religioso apenas e não em uma experiência de caminhada com Deus. E eles aqui, eles tomam pedras e agora eles querem atirar pedra em Jesus. Eles querem apedrejar. As pedras estão sempre ali com eles. Desde lá da mulher, que eles não se desfizeram desse espírito cheio de ódio, espírito aguerrido, para sempre procurar a guerra e não a paz. E eles, mais uma vez, eles pegam pedras para atirar em Jesus no templo. Isso não é num lugar qualquer, isso é no templo, no lugar onde deveria estar havendo ajuda, auxílio, aceitação, acolhimento, onde deveria estar sendo um ambiente onde se pudesse desenvolver os relacionamentos saudáveis. O que a gente vê aqui são pessoas carregadas de ódio e com as mãos cheias de pedra para jogar em todo mundo. A palavra diz que Jesus retirou-se do templo. Nesse momento, Jesus não tem mais como ficar ali, se retira do templo por conta do ódio, da atitude violenta daquelas pessoas. Jesus se oculta e se retira do templo. É triste, porque o templo deveria ser o lugar do acolhimento, o lugar da aceitação, e agora se torna um lugar para onde Jesus tem que se retirar, de onde Jesus tem que se retirar. É muito triste que algumas pessoas sejam feridas no lugar onde deveriam ser curadas. É muito triste em que as pessoas sejam atingidas no lugar onde elas deveriam ser ministradas. Que a gente, como povo de Deus, estejamos sempre com as nossas mãos cheias de bálsamo para ministrar cura na vida dos outros. Soltemos as pedras, nos desarmemos, deixemos este espírito beligerante de guerra e nos revistamos do espírito de mansidão, de bondade, de benignidade, para que possamos estarmos sempre curando uns aos outros. Quantas pessoas não estão sempre armadas, com a língua afiada, para responder imediatamente quando são questionadas ou quando se discorda de alguma opinião. A gente precisa deixar com que o espírito de mansidão e bondade se desenvolva no nosso interior, para que estejamos sempre carregando conosco o bálsamo e não as pedras para atirar nos outros, porque a gente vamos sempre encontrar falha nos outros, sempre vamos encontrar deficiência nos outros. Por isso que as Escrituras dizem que a gente deve aprender a se suportar uns aos outros, ser benigno, compassivo, longânimo, são as orientações das Escrituras, ser paciente uns com os outros. Desde os mais recém-convertidos aos mais idôneos na fé, todos falham. Não existe supercrente, não existem infalíveis. Pessoas que passam a ideia de impecabilidade e de que é infalível, está vivendo uma hipocrisia, uma mentira. Todos falhamos, todos, os líderes falham, os pastores falham, os líderes falham,
Os crentes mais recém-convertidos, eles falham, e todos falhamos. O apóstolo Tiago diz: todos nós tropeçamos em muitas coisas. E é exatamente quando nós temos a consciência de que somos seres humanos falhos, que nós passamos também a sermos mais pacientes com os outros. A falta de autoconhecimento de nossa natureza, de nossa maldade, leva-nos a sermos intransigentes com os outros. Estamos sempre querendo encontrar alguém pior do que nós para jogarmos as pedras que temos nas mãos, sem perceber que talvez nós aqui deveríamos sermos apedrejados. E o texto nos ensina muito. Nos ensina que as nossas mãos não têm que estar cheias de pedra. Nossa língua não precisa estar o tempo todo afiada como uma espada para se defender e ferir os outros. Nós precisamos nos revestir de um espírito de mansidão. Nunca revidar no espírito de vingança e de ressentimento. É isso que Jesus nos ensina. Quando Jesus vai saindo do templo, o texto diz que ele ia passando quando viu um homem cego lá de nascença, e curou o cego e foi embora. Deixou o cego lá e deixou o cego nas mãos daqueles homens cruéis. Porque quando Jesus vai passando, os discípulos: quem pecou? Ele, seus pais? Ele disse: não, foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus fez lodo, aplicou nos olhos dele e mandou ele se lavar, e ele voltou enxergando. E estando ali, aquelas pessoas começaram a dizer: não é esse cara aí que ficava pedindo esmola aqui? E ele disse: sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo. E perguntaram: como é que você abriu os olhos? Quem lhe abriu os olhos? Esse homem chamado Jesus. Ele fez lodo e me mandou lavar no tanque de Siloé. Eu fui lá, me lavei e agora estou vendo. Perguntaram: onde está ele? Ele disse: eu não sei, ele ia passando por aqui. Passando, de repente fez esse negócio aqui e eu estou vendo. E os fariseus, que viram aquele homem, aquele dia não era só o lugar do templo, era também um dia de sábado. Quando eles viram aquilo, começou a perguntar: eles: foi o homem Jesus. Como é que ele fez? Ele fez isso, ele fez lodo, colocou nos meus olhos, e eu fui me lavar no tanque e agora eu estou vendo. Eu agora estou vendo. E eles ficaram ali desconfiados, achavam que estavam diante de uma fraude. Mandaram chamar os pais do rapaz, e os pais chegaram com medo deles, porque eles ameaçavam todo mundo para não afirmar nada a respeito de Jesus. E eles disseram só assim: ele tem idade, pergunta ele aí. O cara está sendo sabatinado aqui de todo jeito, né? Está sendo apedrejado, não com pedras, né? Mas com palavras, e jogaram pedras de palavras nele, porque eles estão sempre prontos para o apedrejamento, e fazem aqui com esse homem essa sabatina horrorosa. E o homem ora se irrita, e quando eles perguntam de novo, ele já está muito indignado com aquilo e respondeu: eu já vos disse, vocês querem ser discípulos dele? Eu disse que foi desse jeito que ele fez, né? E ele disse: nós não sabemos quem é esse homem que você fala aí, não sabemos de onde é que ele vem. E o homem disse: ora, isto é espantoso, vós não sabeis de onde é ele, contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, ele ouve o homem que é temente a ele e faz a sua vontade. Jamais se ouviu alguém dizer que tem alguém aberto aos olhos de um cego de nascença. Ele diz: eles disseram: ele é pecador. Jesus: se é pecador, ele diz, o cego disse: se ele é pecador, não sei, eu só sei que eu era cego e agora estou vendo. E diante dessa palavra do cego, que age com coragem, valentia, dando testemunho de Jesus, eles expulsam do templo. Mais um que é expulso pela crueldade do espírito religioso, daqueles que não aceitam a manifestação da bondade e da graça de Deus. Que atitude terrível!
Jesus volta de novo a ensinar no templo, porque não é as hostilidades e dificuldades que faz Jesus abandonar o lugar da adoração, né? Tem muitos crentes que não vou mais para a igreja porque fui ferido, fui machucado e eu não vou mais para a igreja. A Bíblia diz que Jesus estava de novo no templo, no pórtico de Salomão, e estava lá ensinando novamente, né? Jesus estava lá ensinando novamente e fala a respeito das suas ovelhas, né? No capítulo 10, versículo 27 em diante, e ele diz: eu e o Pai somos um. Enquanto ele está ensinando, o versículo 31 diz assim: de novo os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Meus amados, veja a disposição que esses homens têm, né, para fazer, né, esse ato de crueldade e violência. De novo aonde? No templo, no lugar onde se devia sentir os sentimentos mais nobres, e eles são tomados por sentimentos terríveis como este. Que Deus nos dê um espírito manso, um espírito quieto, e que em vez de estarmos com as nossas mãos cheias de pedra, possamos carregar em nossas mãos vinho, azeite, para colocar sobre os feridos, porque somos chamados para curar. O ministério que o Senhor nos deu foi o ministério da reconciliação, não foi o ministério de apedrejar, de matar, de tirar a vida de ninguém. Não se pode professar o nome de Jesus e querer assassinar os outros. Às vezes as pessoas não são capazes, é verdade, de ferir alguém fisicamente, mas quantas pedradas não têm sido jogadas nesses últimos dias, de palavras que ferem profundamente a alma das pessoas, que matam socialmente as pessoas. Que as nossas mãos estejam cheias de bálsamo, de vinho, para deitar nas feridas daqueles que foram feridos pelo mundo, daqueles que foram feridos pela maldade dos outros. Que Deus nos dê esse espírito de mansidão, bondade, benignidade, longanimidade, para que a gente seja instrumento de cura e de restauração, e nunca estejamos armados. Os religiosos armados o tempo todo, né? O espírito sempre armado, pronto, né, para desferir seus ataques terríveis. O espírito religioso faz isso. Pessoas religiosas são amargas, ressentidas, estão sempre encontrando defeito na vida dos outros, estão sempre policiando a vida dos outros, estão sempre com as mãos cheias de pedra para jogar sobre os outros quando encontram alguma falha, quando encontram alguma deficiência nos outros. Quando somos chamados para levarmos conosco elementos, substâncias que curam e não que matam, que o nosso coração seja carregado de capacidade de curar, de levantar as pessoas, como o bom samaritano, que não perguntou quem era aquele homem, não perguntou quem ele era, se ele merecia ou não aquilo que ele ia fazer. Quem está movido pela graça nesta vida não age com base nos critérios de merecimento, de meritocracia, mas assim como ele foi alvo da graça, ele se torna alguém capaz de liberar graça para os outros também. Que num ambiente onde Deus se manifesta, não deixemos aflorar sentimentos competitivos, de disputa, de rejeição, mesmo quando encontramos falhas nos outros, mesmo quando nossos irmãos falham, quando alguém faz alguma coisa que não está certo, não se arme, seja paciente, né? Alguém fica armado até o dente, errou, não era para ter feito assim, não era para ter se conduzido desta forma. E quantas vezes nós somos tomados pelo espírito dos fariseus e não pelo espírito de Cristo, que vai passando e encontra um cego e abre os olhos dele, porque ele sempre carrega consigo a cura, a restauração, ele sempre levanta, as suas disposições são sempre para a prática do bem. Que Deus nos encha dessa capacidade para a glória do seu santo nome.
Soberano Pai, eterno Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por este momento, que mais uma vez compartilhamos a Tua palavra aqui. Te oro, Senhor, que abençoe a vida dos Teus santos, que este dia seja um dia, Senhor, de desfrute de Tua presença na vida de todos. Eu te agradeço por esta oportunidade, te peço em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor, um grande abraço, uma boa tarde a todos os irmãos.